Olá, alunos dos polos de São Paulo, São João Clímaco, Jardim Moreno, São Carlos e Jardim Paulistano. Tudo bem com vocês? Pois é, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a importância do planejamento de ensino no estágio curricular. Por que a gente pensou na necessidade de tratar desse assunto, especialmente num momento tão importante da formação de vocês, que é o estágio curricular? Bom, fazendo a leitura dos relatórios de estágio, sobretudo da etapa passada, que foi a etapa em que vocês de fato iniciaram a experiência docente, como professores, estagiários do curso de letras, futuros professores da área de letras, de literatura, do ensino fundamental, da escola básica, a gente percebeu que os planejamentos de vocês, a utilização do modelo em que nós apresentamos a vocês. Por que a gente pensou na necessidade de tratar do tema planejamento de ensino no estágio? Fazendo a leitura do relatório de vocês, especialmente da etapa passada, em que vocês de fato iniciaram aí o processo de estagiários no curso de letras, percebemos que os planejamentos eles poderiam ficar um pouco mais precisos, A gente, infelizmente, a gente percebe que o tratamento que é dado aos planejamentos, normalmente eles ficam reduzidos a instâncias burocráticas e não é isso que a gente espera que um professor, uma autoridade no ensino, realize aí na sua profissionalidade. Então a gente traz aqui para vocês essa discussão, para que agora na terceira etapa de estágio, em que vocês estarão aí fazendo a experiência nas escolas de ensino médio, seja elas regulares ou EJA, para que vocês ao realizarem os seus planejamentos de ensino nessa etapa do estágio, façam com as preocupações que a gente traz aqui para vocês. Então vamos lá, Que importância seria essa então dada ao planejamento? Bom, temos aí como objetivos, nessa discussão, nessa reflexão que trazemos aqui para vocês, essa preocupação de discutir a importância do planejamento no ensino no estágio. E também uma questão prática que seria aquela de preencher de forma o mais lógica possível, de forma mais coerente a tudo que tem sido pesquisado e desenvolvido no âmbito da didática, o nosso plano de ensino conforme o modelo que disponibilizamos para vocês. A gente espera, mais uma vez, que essa também seja uma experiência significativa, algo que acrescente aí para a formação de vocês que alguns já estão aí nessa trajetória da docência, seja nos anos iniciais do ensino fundamental ou outros professores que também já atuam em outros níveis de ensino. Então vamos lá. Bom, planejar é uma ação eminentemente humana, É talvez uma das questões que nos diferencie dos outros seres vivos. Nós, seres humanos, nós nos antecipamos à nossa ação humana. Nós planejamos aquilo que vamos fazer o tempo todo, Desde que nos levantamos e vamos ao banheiro, fazer a nossa higiene pessoal. Depois mentalizamos um caminho para chegar a determinado lugar que precisamos ir, seja o trabalho ou qualquer outro lugar. Ou seja, precisamos planejar. Isso faz parte da nossa constituição de homens e mulheres, claro, Então, é aquilo que nos diferencia, o nosso diferencial aí em relação aí à cadeia biológica de todos os seres vivos, A nossa racionalidade é aquilo que fica muito evidente quando se trata de planejamento. Então, todos nós planejamos. E a gente pode observar que na nossa atividade humana, aquilo que nós não planejamos bem pode não dar muito certo. A gente pode não chegar ao lugar que a gente idealizou. Ou a gente também pode agir sem pensar. Isso também é alguma coisa que tem dominado um pouco a nossa rotina, Porque estamos vivendo na era moderna, E a era moderna nos exige muitas ações e às vezes a gente fica algumas vezes um pouco no ativismo, E acabamos restringindo um pouco essa condição que nós temos
de colocar intenção naquilo que fazemos. Isso é um risco e isso também está muito relacionado com a atividade docente. Bom, para o homem de fato garantir aí essa constituição sua, no sentido de potencializar e utilizar todas as potencialidades que traz consigo, que precisam ser desenvolvidas para que ele seja um ser humano eficiente, satisfeito, que vê sentido naquilo que faz, precisamos desse planejamento para nos ajudar na nossa objetivação. E aí o sentido de objetivação que nós trazemos aqui é o sentido filosófico mesmo, né? O sentido de que para nos constituirmos de forma plena como seres humanos ao longo de toda a vida, precisamos nos construir enquanto homens o tempo todo. E essa nossa construção, essa relação que estabelecemos entre o meio externo e o meio interno, ou seja, o mundo material e o nosso mundo subjetivo, ela é contínua e nos ajuda tanto nessa construção interna de homens, quanto na construção do mundo, né? A nossa ação e reação permanente, né? Também contribuímos para mudar esse mundo. E planejar, sem planejar, a gente fica mais restrito nessa condição. Pensando também que o planejamento, ele ajuda a nos conduzir para aquilo que nós temos como intenções, para aquilo que nós temos como objetivos. Isso de forma ampla na nossa vida. Então, planejamento e constituição humana são conceitos que caminham juntos aí. E aí a gente vai ver como é que isso acontece no contexto do ensino. Bom, o planejamento no âmbito do ensino tem diferentes níveis e dimensões. Vocês aí ao longo da experiência do estágio já têm visto e analisado especialmente esse plano grande, né, de planejamento que a escola organiza, que é o projeto político-pedagógico. Essa é uma dimensão de planejamento. Naquele momento, naquele documento formal que muitas vezes vocês pesquisaram e tiraram de lá informações importantes para organizarem os seus relatórios, vocês percebem que a escola partiu de uma compreensão da realidade, de como é que estão organizadas as questões sociais, históricas, políticas, o que os seus estudantes, né, que são as pessoas que estão aí, que dão sentido à ideia de escola, o que elas precisam, o que elas trazem, no que elas podem caminhar e se desenvolver. Então, esse é um nível de planejamento de ensino. Temos também um planejamento que normalmente as escolas realizam das suas áreas de conhecimento, né? Então, o planejamento da língua portuguesa, o planejamento da literatura, o planejamento da matemática, isso, enquanto área, também é uma dimensão diferente desse planejamento de ensino, né? E vai chegando até o nível do plano de aula, né? Desse planejamento mais específico, que é o que vocês estão agora diretamente envolvidos no processo de realização do estágio. O plano de aula também é muito importante, né? Porque, na verdade, é na aula que o processo educativo se dá de forma mais concreta possível, né? A prática pedagógica, ela está ali, né? As relações afetivas que acontecem entre professores e estudantes, os conteúdos que estão envolvidos na proposta, os objetivos pretendidos, as formas de alcançar esses objetivos, tudo isso se materializa, se concretiza na sala de aula. E por isso, o plano de aula, ele é tão importante aí para a profissão docente. O planejamento de ensino, ele não traz diretamente essas questões, mas eles também revelam, né? Ele revela tudo isso aí que está colocado para vocês. As intenções, ou falta delas, né? Aí é uma crítica, né? Uma observação importante. Quando muitas vezes eu entendo o planejamento de ensino só como uma questão burocrática, eu às vezes não consigo apresentar essa intencionalidade, que é o que me faz ser diferente de outras profissões, ser um profissional diferente. Eu preciso ter clareza do que eu quero com o meu estudante. E se eu não consigo me traduzir essas intenções, essa clareza do que eu quero, o meu planejamento ele vai ficar deficitário. Além dessa questão das intenções que está implícita no planejamento de ensino, nós temos também condições de observar num planejamento aquilo que o professor acredita que deve ser o processo educacional.
as concepções do professor. Então, ao longo do curso, vocês estudaram diferentes concepções de professores, né? Diferentes concepções de educação. Vocês puderam aí aprender e analisar diferentes épocas em que várias ideologias do âmbito da educação, elas perpassaram aí as práticas dos professores. Elas estão implícitas ali naquele planejamento de ensino. Então, não há neutralidade, né? A gente hoje vive aí o advento da discussão da escola sem partido, né? Como é que uma escola pode ser sem partido? Uma escola sem partido significa uma escola sem intenção. Então, é uma contradição, né? Não é possível. Qualquer que seja a nossa intenção, qualquer que seja a nossa concepção, ela está, sim, implícita e explicitamente apresentada nos processos educacionais e também no planejamento de ensino. Além disso, também estão presentes no planejamento as questões éticas, ideológicas, políticas que cada um de nós acreditamos e que precisam, né, estar sendo constantemente vigiadas e a gente continuamente olhar para elas para pensar, olha, será que isso de fato reflete aquilo que eu sou? Né? Os meus exemplos, as minhas posturas em sala de aula também compõem aí esse planejamento. Eu também ensino a partir das minhas posturas, a partir dos meus ditos e não ditos, das minhas omissões, dos meus silêncios, dos meus gritos. Tudo isso revela ao professor aquilo que eu acredito, né, ser enquanto professor. Que não está dado, determinado, tem que ser necessariamente assim sempre. Pode ser modificado. E uma grande forma da gente se ater a esses princípios, a essas concepções, é tomar consciência, né, daquilo que fazemos e não fazemos, para continuarmos aí a nossa trajetória de desenvolvimento. Além dessas questões de âmbito sociológico, filosófico, político, que estão reveladas no planejamento de ensino, temos aí também como um elemento importante presente no planejamento de ensino é o domínio dos conhecimentos pedagógicos específicos requeridos, né? A partir do momento que eu consigo estabelecer dentro de um conteúdo amplo da minha área de conhecimento aquilo que efetivamente eu quero que o meu estudante se aproprie, eu demonstro que eu conheço profundamente aquela área. Quando eu não consigo dar essa precisão aí necessária para o conteúdo, eu estou dizendo assim que eu não tenho muita intenção, que eu estou apresentando um conteúdo amplo e que eu vou fazer determinadas coisas com esse conteúdo, mas eu depois não vou ter nem condições de avaliar se eu conseguir chegar onde eu queria. Então, o domínio dos conhecimentos pedagógicos específicos requeridos também são revelados no planejamento de ensino. Vejam só, gente, que ferramenta importante é essa. Então, falamos de ferramenta, né? Então, a gente pode considerar que o planejamento de ensino é, de fato, a principal ferramenta de orientação do processo ensino-aprendizagem, não é? É o nosso caminho, né? É por onde a gente vai passar junto com os nossos estudantes. Então, o planejamento de ensino, em todas essas dimensões, especialmente na dimensão do plano da aula, ele é um importante guia, tanto para os professores quanto para os estudantes. Como que ele é um guia para os professores? É a partir daí que os professores, eles fortalecem e materializam as suas intenções. O que eu pretendo realizar, o que eu pretendo ensinar, como que eu pretendo ensinar, como que eu pretendo avaliar todo esse processo. Então, é uma ferramenta para o professor fazer essas análises. E para os estudantes, como é que o planejamento ele é importante? Talvez a gente tenha que deixar isso mais claro para os nossos estudantes. A gente, infelizmente, tem um discurso, muitas vezes, de formar para a autonomia, para o pensamento crítico. Bom, como é que a gente está produzindo isso com os nossos estudantes? De fato, efetivamente, como é que eles têm participado? Será que os nossos estudantes, eles entendem um planejamento e olham para o planejamento e falam assim, não, professor, isso eu não aprendi. Esse o que está previsto aqui para o planejamento, eu não consegui chegar. Eu preciso caminhar um pouco mais. Como é que será que eu posso estudar sozinho na minha casa ou no meu grupo de colegas para que de fato eu me aproprie desses conceitos que você está prevendo aqui no planejamento? Isso também é função do planejamento de ensino. O aluno também participa desse processo e precisa apropriar-se dessa ferramenta
em benefício próprio, no sentido de conseguir analisar aquilo que conseguiu avançar, aquilo que não conseguiu avançar. Vejam só, né, a amplitude que ganha se a gente entender o planejamento de ensino com essa concepção. De novo, reforço, né? Infelizmente, a gente vê muitas práticas cotidianas das escolas, dos professores, das escolas de todos os níveis, viu? A universidade também peca muito sobre isso, né? Do planejamento ele ficar reduzido a uma dimensão burocrática, né? Uma formalização só. Tem projeto político-pedagógico à escola? Sim, tá lá guardado, bonitinho, dentro do armário e trancado. As pessoas não estão se apropriando disso, não estão olhando para ele de forma crítica, olha, isso aqui a gente não está conseguindo fazer, ou isso aqui a gente precisa rever. Então, o planejamento ele serve para isso, para ser modificado, para ser alterado. Ele é só uma referência, mas uma referência importante e vital para que esse ensino ele ganhe todo o movimento que é esperado para um processo de educação, né, que envolve pessoas. Então, o planejamento de ensino aí, ele tem que transpor a mera formalização burocrática, né? Ele precisa ser uma ferramenta de modificação que revela um movimento, que é o movimento do ser humano, né? O ser humano não é algo estático. Nós não somos seres passivos. Se nós fôssemos passivos, nós não conseguiríamos ter desenvolvido tantas áreas da ciência, né? Ter construído tantas novidades, tantas inovações tecnológicas, tantas modernidades que nos ajudaram a ter mais conforto na vida. A gente só conseguiu fazer e desenvolver-se em tudo isso porque somos seres de ação, da atividade. E o planejamento, ele precisa ser riscado e rabiscado e refeito quantas vezes for necessário, mas de forma a cumprir essa importante finalidade de orientar o processo educativo. Gostaria que vocês prestassem atenção aí nessa imagem. É uma imagem interessante, né? Então vejam, leiam aí, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho nessa imagem. Vamos lá, só um pouquinho, leiam aí o enunciado da imagem, observem aí essa professora que aparece, esses estudantes que estão aí se entreolhando assim, sem saber qual que é a orientação da professora. Vejam o que vocês acham. Pensaram um pouquinho? Veja só o que a professora diz para os seus estudantes, né? Como adultos, vocês provavelmente vão usar apenas um quarto do que é ensinado na escola. Então, pulem 3 capítulos e vamos terminar o livro. Como assim, gente? Por que será que essa professora pensou isso? Será que ela não acredita na própria importância da sua atividade docente? Na intenção que ela deve dar àquilo que ela realiza na sala de aula? Qual é o planejamento desse professor? O que ele pretendia? O que essa professora pretendia aí que esses estudantes aprendessem? Como é que essa professora conseguiu dar uma nota para esses estudantes no final falando isso? Essa não é uma situação absurda que acontece de vez em quando nas escolas. Vocês que estão aí convivendo diariamente nos espaços escolares provavelmente já viram situações muito parecidas com essa. E que revelam, o que elas revelam, estudantes? Revelam que, de fato, muitas vezes, há a falta de intencionalidade aí no processo educativo. O professor abre mão aí da sua importante tarefa, talvez a tarefa mais importante, né? Vygotsky já dizia isso, né? Vygotsky diz que a tarefa do professor é orientar o processo educativo. É o professor que detém os conhecimentos técnicos científicos necessários para que os estudantes aprendam. E ele também domina os processos, os métodos, as estratégias necessárias para que esses conteúdos sejam apreendidos pelos estudantes. Então, esse é o papel do professor. Se ele não cumprir com essa tarefa primordial, ele perde a sua importância.
Aí a gente vê aí alguns movimentos no sentido de, o professor não é mais necessário, o aluno que tem que ser o centro da ação educativa, ou, vamos pensar sobre isso. Como é que seria uma sala de aula sem professor? Só com os estudantes como centro da ação educativa? Ok, os estudantes, eles precisam agir, eles não são passivos, como a gente já falou anteriormente. Mas essa ação do estudante, ela precisa ser orientada pelo professor. Os estudantes também esperam aprender alguma coisa na escola. Mas como é que tem sido organizado esse contexto de ensino? O que o professor está ensinando? Isso passa por uma elaboração mais cuidadosa do planejamento de ensino, para que, de repente, a sala de aula não se torne um espaço de qualquer coisa. Hoje vou fazer uma aula interessante, né? Tem os modismos dentro da escola. O que importa é fazer uma aula interessante. Olha só, o que importa não é aprender? Não ensinar? É ensinar? O que seria a função primordial da escola? Não seria contribuir para que os estudantes apreendessem toda a produção cultural que é historicamente produzida pelo homem? Ou seja, os conteúdos da matemática, os conteúdos da história, da literatura, da língua portuguesa, todos esses códigos científicos que foram produzidos pelo homem e têm ajudado esses homens a se relacionarem melhor entre si, né? Então vejam, estudar as regras da gramática, a linguística e todos esses campos do conhecimento que de alguma forma estão ligados à língua portuguesa, eles ajudam, né, as pessoas a se relacionarem melhor, oralmente, textualmente, gestualmente. Então, essa é a principal função da escola. Então, a sala de aula não pode ser o espaço de qualquer coisa. A sala de aula não pode ficar reduzida a uma aula interessante, a uma experiência gostosa para o estudante se interessar pela aula. Ok, ele precisa se interessar pela aula e esse é um grande desafio para os professores, num contexto de modernidade em que há muitas opções aí, tecnológicas, entre outras. Mas o estudante precisa aprender. E aí a aula interessante, ela só adquire um sentido e um significado para o estudante se isso se converte numa aprendizagem. Aprender o quê? Se eu pulo 3 capítulos para terminar o livro, o que eu estou aprendendo com isso? Vamos fazer de conta, né? É aquela velha história, né? Eu faço de conta que ensino e vocês fazem de conta que aprendem. Então, veja aí, é uma crítica importante aí, as questões, né, especialmente relacionadas ao contexto da prática pedagógica, que não podemos fechar os olhos, né, para elas. E elas estão relacionadas com o planejamento. Quando eu vou para uma sala de aula sem planejar antecipadamente aquilo que eu vou fazer, como que eu vou fazer, por que eu quero fazer isso e preciso fazer, aí eu passo a fazer que nem essa professora. Vamos fazer qualquer coisa, porque a gente não vai usar isso mesmo para nada depois? Então, olha, essa é uma pausa importante aí no processo de constituição da formação de professores aí, que vale a pena ser pensada profundamente para que a gente de fato tenha a legitimidade da profissão assegurada, né? Nós todos que estamos envolvidos no processo educativo, né, que estamos aí atuando nos diferentes níveis da escolarização formal, nós reclamamos muito que a nossa profissão ela não é valorizada, e é de fato não valorizada, né? Infelizmente, a gente aí tem questões históricas envolvidas da não valorização, mas não podemos ser os primeiros a nos desvalorizar. O planejamento de ensino, enquanto ferramenta que orienta o processo educativo, ele é aquela ferramenta que nos apresenta para a sociedade como um profissional com conhecimentos específicos e necessários, diferenciados de outros profissionais. Então, para a gente combater essa ideia de que qualquer um pode dar aula, porque existe essa concepção de que ser professor
não necessariamente preciso aprender alguma coisa, eu posso saber qualquer coisa mais ou menos e transmitir para alguém, e isso eu já estou sendo professor, ou seja, não preciso de formação específica para ser professor. Quando eu atuo dessa forma, sem intencionalidade, sem planejar a minha ação educativa, eu estou contribuindo para essa desvalorização, né? Eu estou dizendo que não sou valorizado, mas aí nas minhas ações eu também estou me desvalorizando. Então, é uma imagem impactante e que merece aí a nossa reflexão para a necessidade da importância de planejar, de tratar o planejamento de ensino como uma ferramenta de fato que valoriza os professores enquanto profissionais aí necessários e imprescindíveis para a nossa sociedade. E vamos entrando mais um pouquinho, né? Quando a gente trata de planejamento de ensino, nós estamos tratando de uma área de conhecimento dentro da pedagogia, que é a didática. Então, algumas categorias que estão presentes no planejamento de ensino são as principais categorias da didática. Então, sabemos, né, que um planejamento, ele não pode deixar de ter minimamente objetivos, conteúdos, metodologias e formas de avaliação. Então, essas são categorias da didática importantes. Ocorre que essas categorias, se elas não dialogarem entre si, o planejamento de ensino, ele não tem caminho, ele não tem finalidade, ele não cumpre o seu objetivo. Uma coisa, cada uma dessas categorias, elas precisam estar conectadas para adquirir uma lógica interna. Então, nós defendemos aqui essa compreensão do planejamento de ensino como um sistema de interconexões. Assim como os nossos sistemas internos, né, o sistema nosso digestivo, em que um órgão ele faz relação com o outro para ter um mecanismo, um funcionamento adequado, o planejamento de ensino também pode ser compreendido nessa mesma concepção, como sistema, em que os objetivos de aprendizagem, os conteúdos, as metodologias e formas de avaliação, elas se relacionam entre si. Elas precisam ter lógica, coerência interna. E a gente observa algumas vezes que nem sempre esses planejamentos trazem essa lógica e coerência interna, né? Então eu preciso, se eu planejo uma aula e quero que o meu estudante em uma aula aprenda análise sintática, então eu trago lá conteúdo, análise sintática. Uma aula, alguma coisa está errada. A gente sabe que essa é uma temática ampla, que precisa, que demanda muitos encontros, muitas aulas. Então, eu preciso ter um pouco mais de precisão aí quando eu apresento o meu conteúdo. O que da análise sintática que eu espero ensinar para o meu estudante em uma aula? E aí, esse conteúdo um pouco mais preciso, como que eu espero ensinar para o meu estudante? Com quais metodologias? Que formas que não sejam apenas aquelas de transmissão, né? Se eu estou dizendo também, se eu acredito que o meu estudante é um ser ativo, eu não posso apenas falar e o meu estudante apenas escutar. Eu preciso pensar em metodologias que façam com que esse estudante atue sobre esses conteúdos. Então, vejam, essas relações elas precisam estar muito afinadas, né? Para que de fato eu consiga, ao final, perceber se o meu estudante aprendeu ou não aquilo que eu pretendia inicialmente. Para que o meu estudante, até ele, tenha condições de perceber se aprendeu. Para ele me dizer, professor, eu não aprendi. O que mais eu preciso estudar para conseguir chegar nesse lugar que você espera que eu chegue? Até para você conseguir orientá-lo, né? Você vai estudar isso. Você vai realizar essa ou aquela ação para chegar nesse lugar de conhecimento que é esperado para o seu nível de desenvolvimento. Então, vejam só, né? Essas questões aparentemente muito simples, né? Muito burocráticas, elas precisam guardar entre si uma grande inter-relação, né? Então, é uma ideia de planejamento de ensino orgânico, coerente, pensado efetivamente com a intencionalidade que ele demanda.
Aí tem as perguntinhas básicas da didática aí do lado, né? O para quê, o que, o como, funcionou. Então, esse para quê seria a perguntinha relacionada aos objetivos, né? Que objetivos de aprendizagem eu tenho? Ou seja, para que eu quero que esse estudante aprenda? Além dessa perguntinha, tem o que? Aprender o que? Seriam os conteúdos. Como aprender esse conteúdo? Ou seja, as metodologias, os métodos. E a pergunta final e inicial, né? Porque ela retroalimenta todo o processo. Então, a forma de avaliação, ela está relacionada com o objetivo, com o conteúdo, com a metodologia, para me dar uma condição de analisar e chegar a uma síntese no sentido de funcionou? Deu certo? Não deu certo? Não funcionou? Então, são essas as questões básicas que mobilizam aí a didática para a gente tratar aí dessas categorias que estão envolvidas no planejamento. Eu trago aqui para vocês, gente, uma compreensão de didática que é uma compreensão que tem sido estudada por alguns grupos de pesquisa no país de forma mais recente, porque nós não temos uma tradição de estudar a didática que não seja a didática mais técnica, né? Então, preencher objetivos seguindo determinadas expressões da língua portuguesa. Então, é uma ideia de didática mais técnica. E aqui, quando a gente fala do planejamento de ensino enquanto sistema, da necessidade de desenvolvimento permanente de professores e estudantes, nós estamos falando de uma didática diferente. É uma didática desenvolvedora. O que seria uma didática desenvolvedora? É uma didática que está preocupada em ser mediação para que o meu estudante e o meu professor, ele não continue no mesmo lugar, ele avance. Então, é uma didática que leva para um outro lugar de conhecimento. Tá? Então, não é meramente uma dimensão técnica da didática. E aí a gente se apoia em alguns autores para dizer que a didática desenvolvedora seria aquela que se ocupa da organização adequada da atividade de ensino-aprendizagem, de forma que contribua para o desenvolvimento, ou seja, para a criação de formações novas. Que formações novas é essas a que eu me refiro? São formações do ponto de vista psíquico mesmo, né? É a ideia de desenvolvimento da psicologia, né? Como é que eu sei que eu mudei? Quando eu desenvolvi, o que acontece comigo? Eu reorganizo toda a minha vida psíquica. Isso é desenvolver-se. Muitas vezes a escola não se dá conta disso, às vezes fica repetindo, utilizando técnicas e metodologias de reprodução permanente que não ajudam os estudantes a se desenvolverem, a saírem dos lugares de conhecimento em que estão. E aí a escola não cumpre o seu papel de desenvolvimento. Então a gente acredita nessa didática, que desenvolve. E aí é uma didática que tem no ensino intencional o seu objeto. Então, eu saber por que eu vou ensinar e ter isso como um princípio fundamental. A minha intencionalidade. Para quê? Para chegar nessa condição de aprendizagem dos meus estudantes e para contribuir com o desenvolvimento da personalidade integral do estudante, né, e também do próprio professor. Então, essa seria, então, a didática que acreditamos, né, a didática desenvolvedora. Tem alguns outros autores que também tratam aí dessa perspectiva da didática desenvolvedora. Em algumas obras, ela aparece como didática desenvolvimental. Quem tiver curiosidade de conhecer, eu apresento ao final dessa apresentação algumas referências teóricas aí sobre o assunto, inclusive a minha tese de doutorado, né, que trata disso, porque eu também sou uma estudiosa da didática desenvolvimental, da teoria histórico-cultural, Vygotsky é um dos autores aí que a gente tem se debruçado para entender em que perspectiva que podemos contribuir para a formação dos professores, para que eles sejam professores que tratem o processo educativo dessa forma aí no desenvolvimento, né? Que parte do pensamento teórico, que está preocupada em, de fato, contribuir para que os estudantes aprendam, que às vezes a gente percebe muitas vezes que a escola não está cumprindo com o seu papel de ensinar de fato.
para a apreensão aí do conhecimento dos nossos estudantes. Então tem aí seria um parêntese aí na nossa conversa sobre o planejamento, tá? Tratar da teoria histórico-cultural, da didática desenvolvimental, né? Quem sabe sejam temas para futuros estudos de vocês. Esses dois autores, Oramas e Zilberstein, são professores cubanos que estão atualmente morando no México, desenvolvendo pesquisas em universidades mexicanas. Eles são estudiosos da didática desenvolvimental e eles fazem uma releitura das categorias didáticas, que são essas que eu citei anteriormente, né? Objetivo, que a gente comumente já estudou, quem fez o ensino normal, né? Estudou muito isso. Faz uma releitura na perspectiva do desenvolvimento, né? Então, reafirma aquela ideia que eu trouxe anteriormente do planejamento de ensino como um sistema. Então, eles reforçam a ideia da necessidade, da relevância de que deve existir entre as diferentes categorias da didática, né? Tá aí uma citação direta deles, né? Uma importante relação lógica entre as diferentes categorias da didática. Isso é um princípio importante para a gente conseguir concretizar uma didática desenvolvimental. Apesar disso, dessa relação entre todos esses elementos, cada um desses elementos, eles assumem um papel importante, né? Então, em relação aos objetivos, né? Os objetivos são essenciais. Daí que começa, né? Eu só consigo pensar nos outros elementos do planejamento de ensino se eu consigo clarear e ter clareza e ter muita intencionalidade sobre aquilo que eu quero, que eu preciso chegar. Então, eles são reitores, né, na orientação dos professores para o que deve alcançar os estudantes em relação aos seus níveis de conhecimento, né? Tanto no que diz respeito aos conhecimentos mais específicos das áreas, quanto às habilidades e os procedimentos que os estudantes precisam se apropriar para dar conta de aprender esses conteúdos, né? Então, os objetivos, eles são essa porta de entrada para a gente começar a elaborar o planejamento. O que precisa o estudante que tem 15 anos, que está lá no primeiro ano do ensino médio, ele precisa aprender aí? O que o estudante lá com 16 anos, que já caminhou aí uma etapa da sua formação, já tem em concreto o ensino fundamental, o que agora ele precisa aprender? E aí ele precisa também ver, olha, aí é a hora do grande conflito que os professores enfrentam, né? Muito provavelmente que a escola anterior, né, o nível anterior da escolaridade, não tinha muito claro, né, esses lugares de conhecimento que deveriam chegar aos estudantes. Os nossos estudantes chegam no ensino médio muitas vezes sem aquelas competências e aquelas habilidades, sem a apreensão daqueles conteúdos. E aí não é possível, né, desconsiderar. É preciso diagnosticar isso e tentar mediar de alguma forma, né, partir daquilo que ele sabe para criar essa contradição aí para que eles de fato aprendam e caminhem um pouco mais. E nesse sentido, é preciso ter clareza de onde queremos chegar a partir do diagnóstico que realizamos. Sobre os conteúdos, né? Essa questão dos conteúdos, elas estão diretamente ligadas às observações que nós fizemos dos planejamentos que vocês, estudantes, estagiários aí do curso de letras, realizaram no semestre passado, no estágio 2. Né? Muitos dos planejamentos de ensino que vocês preencheram para desenvolver as atividades lá junto com o professor regente nas turmas de ensino fundamental, elas mostravam um pouco isso, né? Os conteúdos muito amplos. E aí vocês tinham como proposta desenvolver às vezes 1, 2, 3 aulas. E aí tinham como conteúdo um grande conjunto de coisas que era difícil de desenvolver em 3 aulas. Então, chama a atenção aqui de vocês para que nessa etapa, a etapa 3 de estágio, vocês pensem um pouco mais quando forem elaborar os seus planejamentos de ensino. Que conteúdos de fato que vocês pretendem ensinar? No tempo que eles forem, que vocês negociarem com os professores regentes, né? Então, sejam muito simples, mas muito claros, muito precisos naquilo que vocês esperam ensinar para os estudantes que vocês vão se relacionar nessa etapa de estágio.
Vocês podem até partir de uma área abrangente dentro da literatura ou da língua portuguesa, mas busquem aquilo que é essencial dentro desse conteúdo mais amplo para precisar mais, porque sem essa precisão, vocês terão dificuldade de definir metodologias, terão dificuldades depois em analisar o processo. Então, eu pude observar muito isso nos planejamentos de ensino de vocês, né? Nos relatos de como que tinha sido a experiência e como que vocês avaliavam a experiência, faltava um pouco mais de indícios de como é que tinha sido de fato isso. Ah, foi muito bom, o estudante gostou muito. É uma coisa meio vaga, né? O estudante gostou muito? Uai, aí mineiramente dizendo, né? Uai. É isso que a gente quer? Só isso que a gente espera da prática educativa? Que os estudantes gostem muito? E o que eles aprendem? Isso não é importante para nós? Então, o planejamento ele precisa nos ajudar a focalizar um pouco melhor esses processos, né? E parte, além do objetivo que a gente já tratou anteriormente, a questão dos conteúdos, né? Os conteúdos sendo apresentados de uma forma mais precisa, para que vocês tenham melhores condições de definir e estabelecer os procedimentos, as metodologias que serão utilizadas para que os estudantes apreendam esse conteúdo que vocês definiram aí no planejamento de vocês. Veja só o que o Oramas e Zilberstein, eles compreendem como conteúdos, né? São as noções, os conceitos, as leis, as teorias da ciência em questão, no nosso caso, da língua portuguesa, da literatura, as habilidades gerais específicas, os métodos da ciência e os valores a formar no homem. Então, tudo isso constitui os conteúdos. Então, eles precisam ficar claros. Se eu defino hoje, eu quero que o meu estudante aprenda a fazer, a subscritar uma carta. Olha, eu estou caminhando no sentido de ser mais precisa no meu conteúdo. Aí eu tenho melhores condições de definir as minhas metodologias. Então eu posso apresentar um modelo para o meu estudante e pedir para ele fazer a deles? É um caminho. Eu posso pedir para eles trocarem entre eles diferentes formas de comunicação nessa via carta. Então aí eu consigo criar a partir do meu conteúdo, mas eu preciso ter um pouco mais preciso a definição desse conteúdo. E os métodos? Eu dizia para vocês do modismo atual, que da aula significativa, né? Aliás, da aula interessante, porque a aula tem que ser significativa, né? Mas a aula interessante pelo simples fato de ser interessante, né? Como se fosse uma propaganda, um programa de TV, né? Uma aula show. E aí desviando um pouco do nosso objeto de estudo, que é de fato proporcionar e contribuir para a aprendizagem do estudante. Então, uma aula gostosa, se ela puder estar junto com aprendizagens, aquilo que eu espero que os meus estudantes de fato se apropriem, esse é o objetivo da escola. Então, os métodos precisam ser métodos pensados em função dos meus conteúdos, né? Cada ciência tem um caminho próprio de desenvolvimento. E as ciências, cada ciência foi produzindo seus conceitos a partir de caminhos. Então, a língua portuguesa, é preciso pesquisar e como é que a língua portuguesa foi criando os próprios conceitos, né? Como é que se chegou ao conceito de sujeito? Como é que se chegou ao conceito de substantivo? Então, entender como os cientistas da área chegaram a esses conceitos significa apreender também os métodos de produção desses conceitos. Quando eu me apoio nisso, eu tenho melhores condições de orientar a minha prática, né, de orientar os meus próprios processos de ação pedagógica. Então, quando eu entendo que o pesquisador, o cientista, chegou ao conceito de sujeito ou de substantivo, porque ele conseguiu dar uma generosidade, né? Ele conseguiu absorver da vida, né? Do movimento cotidiano aí, algumas questões que são generalizadas, generalizáveis,
criar alguns critérios para definir esse conceito. Então, essas observações acerca desses critérios deve passar aí no meu cotidiano da sala de aula. Observar esses critérios pode ser uma metodologia que eu possa assumir aí dentro da minha sala de aula para ensinar substantivo, né? Aí eu trouxe algumas contribuições desses dois autores, né, Lerner e Skate, que eles fazem uma síntese de alguns métodos que são utilizados nas escolas. Então vejam aí, cada um deles tem uma característica e leva o estudante a realizar um tipo de coisa. E aí eu estou tratando de metodologias mais amplas, né? Dentro de cada um desses métodos, cabe uma imensidade de metodologias que podem ser criadas pelos professores, né? Esse primeiro método, que seria o explicativo e ilustrativo, seria um pouco da nossa tradicional aula transmitida, né? Aula expositiva, em que eu só falo, e os alunos só escutam. Aí, daí a pouco, eles esquecem, e tudo continua como antes. Então, nessa forma, desse método aí de ensino, há essa transmissão, e aí, no caso, o aluno, cabe a ele perceber, compreender e memorizar. Um outro método que é estudado por esses dois autores seria o reprodutivo, né? Que seria a aquisição de hábitos e habilidades. Então, o professor vai orientando e os estudantes vão repetindo, então vão reproduzindo. É uma forma? Sim, desde que seja aliada a outras metodologias, para que o estudante também atue e faça a crítica do que está fazendo, são caminhos aí interessantes, mas que também precisam estar relacionados a cada área de conhecimento aí. Exposição problêmica é um método interessante, né? O ensino de resolução de problemas. Então, aí no caso, o aluno ele se apropria de modos de solução de problemas. E aqui não se aplica só a matemática ou a áreas das exatas. A gente pode pensar em problemas da língua portuguesa, em problemas para a literatura, para desencadear o estudo de determinado conteúdo. Então, fica aí também essa contribuição, essa sugestão. Num outro método seria a busca parcial ou heurística, que é o ensino de análise de problemas. Aí caminha um pouco mais, né? Os alunos, eles formulam questões sobre o problema exposto. Vejam, já havia uma propaganda de TV que dizia isso, né? A ciência, ela se origina dos problemas, né? Das perguntas que conseguimos formular. Então, essa também pode ser uma metodologia interessante a ser aí aplicada e desenvolvida na sala de aula. E por último, talvez o mais complexo seria esse método investigativo, que é o método, né, que os pesquisadores, que nós professores da educação básica também devemos aí nos apropriar, porque é aí que concentra a possibilidade da criação, né? A assimilação da experiência criadora, é a possibilidade do aluno olhar para aquilo que está lá estudando e propor outras coisas, né? E caminhar um pouco mais, né? É aí a busca dessa autonomia tão falada nos discursos, né? Nos projetos político-pedagógicos, né? O aluno precisa ser crítico e participativo e autônomo, mas que muitas vezes a gente não vê evidenciado nas práticas. Então, no método investigativo, em que o aluno é levado a realizar análises e sínteses, né? A analisar problemas, a analisar situações e propor questões e buscar respostas, ele se desenvolve. Então, ficam aí todas essas sugestões de métodos que são cabíveis dentro da escola e que podem ser trabalhados de forma combinada. Um não é suficiente sem o outro, e em alguns momentos precisa de um e não precisa de outro, mas são abordagens interessantes aí sobre as metodologias que definimos nos nossos planos de ensino. E finalmente a categoria didática da avaliação, né? Reforçando aquilo que já foi mencionado anteriormente, a gente diz mais uma vez, né? Avaliar não é só nota, não é só conceito. Avaliar é esse processo todo, né? De que o professor se apropria para refazer o seu percurso enquanto orientador e que o estudante também se apropria para perceber se avançou ou não avançou, né?
a gente tem algumas limitações, né? A gente faz referência, por exemplo, ao nosso próprio processo de estágio, né? As relações que estabelecemos ao longo da disciplina, elas ficam muito nas dúvidas, né? A gente é mobilizado muitas vezes pelas dúvidas de vocês. Por exemplo, esse vídeo que estamos produzindo, ele se motivou a partir de uma leitura dos relatórios de vocês. Então, ainda é um processo que busca esse relacionamento permanente para a gente ir acertando os percursos, mas está baseado nessa compreensão, né, de que é a partir do meu olhar sobre o meu estudante, sobre a relação que ele estabelece na escola e, no caso específico, no estágio supervisionado, e que a gente vai proporcionando formas de repensar e de rever esses processos que aparentemente são tão banais, né, como é o caso do tema da nossa conversa de hoje, que é o planejamento de ensino. Então, nos apropriamos desses princípios também para melhorarmos enquanto orientadores desse processo. E a gente espera que vocês também, né, façam desse momento importante aí uma retomada na formação, para perceberem o que eu consegui caminhar, o que eu não consegui caminhar. Continuem formulando as dúvidas de vocês, para que a gente continue aí esse diálogo permanente. A avaliação, ela serve a isso, né? Ela precisa da nota, né? Nós temos que dar a nota lá no final do relatório de vocês, né? Mas ela precisa significar, eu gosto muito dos comentários que faço ao longo da leitura do relatório de vocês. E por falar nisso, alunos, tem uma observação a fazer. Eu tenho recebido o relatório com a versão finalizada, com os mesmos comentários que eu fiz. Por favor, pessoal, os comentários que eu fiz ao longo da correção inicial é para que vocês se posicionem e refaçam o relatório naquele momento. Por favor, tá? Então, não é para me repetir, me reencaminhar do mesmo modo, não. É para vocês olharem para as observações que foram feitas e refaçam, né? O tempo que a gente dá para vocês olharem as correções é para isso, para que vocês repensem, pensem novamente naquilo que foi observado e reformulem o relatório de vocês. Esse é o processo de avaliação que nós defendemos e que tentamos, né, um pouco, minimamente, colocar em prática. Uma questão importante aí no plano de ensino que nós disponibilizamos para vocês preencherem ao longo do processo do estágio é a questão uma questão norteadora, né? A questão da questão norteadora, né? Para ser aí redundante. Bom, e muitos de vocês não entenderam a proposta, né? Muitos eu percebi claramente na correção que não sabiam o que fazer com aquilo. Que pergunta será essa que precisa aparecer no meu planejamento, né? O que seria esse problema? E aí a gente tem que retomar um pouco da nossa constituição humana, né? A gente retoma mais uma vez as questões filosóficas, né? O que nos move na vida? A gente tem intencionalidade naquilo que fazemos, certo? A gente tratou disso no início. Se a gente não tem intencionalidade naquilo que faz, a gente vira um zumbi, né? A gente vai agindo no automático e abre mão da nossa humanidade. Então, como queremos sermos humanos plenos, somos seres intencionais. Ou seja, o que nos move, aquilo que nos move, vai orientar as nossas ações. E aí, nas maneiras mais diferentes possíveis, né? Fome. Quando a gente está com fome, a gente pensa, bom, preciso comer. Como eu vou fazer para comer? Bom, vou ter que caminhar, se eu estiver sentado, vou ter que ir até a cozinha, abrir a geladeira, ver o que tem, ver aquilo que vai me satisfazer, pegar, lavar talvez e comer. Pronto, satisfiz a minha necessidade. Isso me moveu, a fome me moveu. A sede, como que a sede atua sobre nós? Quando estamos com sede, também pensamos, estou com sede. Preciso tomar água. O que eu vou fazer? Quais as ações necessárias para que eu satisfaça a minha vontade de tomar água?
O frio também é uma outra questão que nos move para realizar alguma coisa na nossa vida, para que a gente satisfaça a necessidade de não sentir mais frio. Essas são necessidades básicas, biológicas, né, de todos nós seres humanos. E as necessidades intelectuais? Todo aluno de educação básica já traz inatamente, né, de forma inata, preciso aprender língua portuguesa. Eu preciso aprender análise sintática e fico lá sentadinho esperando o meu professor me dar todo o arsenal intelectual, científico para eu satisfazer a minha necessidade. Pois é, gente, com as necessidades intelectuais, que não são necessidades básicas, elas são necessidades complexas, né? São outros tipos de necessidades que precisam ser criadas. Muitas vezes o estudante, ele vem para a escola sabendo que a escola é um lugar de buscar conhecimento, mas ele ainda não entende por que ele tem que aprender determinado conteúdo. Então, o que precisa acontecer? Então, a gente traz aqui para esse modelo de plano de ensino que disponibilizamos para vocês ao longo do estágio, uma provocação inicial. Seria vocês pensarem num problema que vai fazer com que o estudante queira aprender aquilo que vocês estão se dispondo a ensinar. Se o estudante entende, isso é a psicologia do desenvolvimento que defende, gente. São estudos da psicologia que indicam esse caminho. Se o estudante sente isso como um problema para ele vai estar motivado, ele vai querer resolver o seu problema. Aquilo vai virar uma necessidade dele. Então, nós, professores, temos que ter essa habilidade de pensar bons problemas, para que esses bons problemas, eles constituem problemas dos nossos estudantes. Eu tenho um estudante adolescente, aliás, eu tenho um filho adolescente, né? E eu observo muito o envolvimento dele com a escola. Quando a escola propõe algo que mobiliza ele, que vira um problema para ele, ele se envolve, ele busca todas as formas de resolver aquela situação. Então, ele passa a ter aquela necessidade intelectual. A escola consegue mobilizar ele. É o grande desafio que a gente tem hoje na escola, né? Fazer com que os nossos estudantes estejam interessados naquilo que a gente tem a ensinar. E a gente só vai conseguir fazer isso se partirem de problemas interessantes, que tenham relação com a vida deles. Então, se eu tenho, por exemplo, a vontade de ter uma namorada e preciso aprender a escrever determinado texto, determinada forma textual, pode ser por aí que eu vou encontrar um bom problema para o meu estudante e ele querer, né? E isso virar uma necessidade para ele. Então, essa parte do nosso plano de ensino que está lá e que muitos de vocês não entenderam o que era para fazer, é essa a ideia, tá? Que vocês pensem. Então, se você já tem o conteúdo, bom, já sei o que eu vou ensinar. Já negociei lá com o meu professor, o professor regente, ele já me falou, olha, os meus estudantes, eles estão precisando disso ou daquilo, tem essa necessidade, o diagnóstico já foi feito por vocês, então é bom você ensinar determinado conteúdo. Ok, você já tem um conteúdo, você já tem um objetivo que você pretende alcançar com os estudantes, objetivo de aprendizagem, então talvez esteja na hora de você pensar um problema. Isso é a criação mesmo de vocês. O que poderia constituir uma necessidade intelectual para o seu estudante, que vai fazer com que ele se mobilize. E é claro, se você vai propor um problema, você vai ter que criar metodologias que o ajudem a resolver o problema. Então, eles vão ter que atuar a partir do problema. Então, aí, as metodologias, elas não vão poder ser passivas. Vão ter que ser metodologias ativas, ou seja, que os façam pensar. Então, será que é fazer uma análise? Será que é fazer uma observação? Será que é fazer uma síntese? Será que é fazer uma leitura? Alguma coisa os estudantes vão ter que fazer. Eles não vão poder ficar só ouvindo, porque eles vão precisar resolver um problema.
um problema que vocês propuseram. Então, as metodologias, elas precisam estar coerentes aí nesse planejamento. Vejam a ideia do sistema de planejamento, né? O sistema de categorias interconectadas. De novo, ele aparece aí. Então, essa é a ideia da questão norteadora, né? De uma motivação inicial para o estudante querer aprender, sentir que aquilo lá de fato é algo que ele precisa se apropriar. Então, aí a gente traz um pequeno texto, né? O professor, no seu processo de organização intencional da unidade ensino-aprendizagem, tem condições, vejam, de produzir essa necessidade no estudante. A necessidade vocês sabem que eles precisam ter. Você sabe o que é bom para o estudante, porque você domina o conhecimento. Mas o estudante não sabe. Então, isso precisa ser do estudante também. Então, você tem que criar uma forma de exercer uma influência sobre ele. E um problema, uma pergunta orientadora, norteadora, pode ajudar você a materializar essa proposta de aula ou aulas que vocês têm aí a apresentar, para que eles caminhem junto com vocês na busca de solução, né, desse problema. Então, esse é um papel importante aí que deve ser exercido por vocês. E, finalmente, nós trazemos o modelo que disponibilizamos aí para vocês na etapa passada, né, que é o modelo de plano de unidade curricular e que vocês vão novamente utilizar nessa etapa de estágio 3. Então, a gente traz agora novamente para que agora, depois de toda essa conversa, na verdade, dessa apresentação, né, porque estamos aí, vocês, à medida que eu estou falando, eu acredito que vocês tenham pensado coisas, né, à medida à medida que eu fui falando. Assim que eu terminar a minha fala aqui, que aparentemente é solitária, vocês terão oportunidade de dialogar aí com os colegas de vocês e com o tutor, né, as tutoras aí, para que vocês socializem aquilo que pensaram, aquilo que questionaram, aquilo que ficaram pensando ou não, ou que concordaram, ou que precisam compreender melhor. Então, a proposta é que a gente tenha uma conversa inicial para tratar desse tema. E a gente conclui com uma releitura do nosso modelo de plano de unidade curricular para o estágio supervisionado 3, para que vocês consigam desenvolver-se ainda mais, de uma forma mais intencional nessa terceira etapa de estágio. Lembrando, pessoal, que no semestre que vem, na etapa 4, que será o nosso último percurso aí do estágio, vocês vão defender o estágio. Nosso trabalho de conclusão de curso é a defesa do estágio, gente. Então, é um momento de síntese da formação de vocês. Então, aqui nós estamos na terceira etapa, é um momento em que ainda a gente consegue recuperar e de pensar um pouco ao longo do que foi proposto na formação. Bom, então vejam, no primeiro espaço aí do plano tem as informações básicas, né? A escola concedente, que é a escola que vocês estão realizando o estágio, o endereço dessa escola, qual é a turma que vocês estão realizando o estágio, o turno, qual foi o período da realização do plano, né? De quanto a quantas aulas, né? Não sei como é que vão ser organizadas essas aulas, né? Junto com o professor regente. Quem é você, o seu nome, o nome do professor regente e quais foram os conteúdos, ou conteúdo, né? Pode ser no singular ou no plural, vai depender muito do tempo que vocês tiverem, da intenção que vocês têm, dos objetivos que terão. Então, estão aí, né? Essas são as informações básicas. Depois, no número 1, a gente não parte do nada para realizar um processo educativo. A gente tem uma leitura anterior de como estão os estudantes. Então, esse passo 1, que é o diagnóstico prévio de vocês e dos professores, vocês vão colocar aqui, olha, percebi isso ao longo do processo de observação dentro dessa turma, percebi que os estudantes estão assim, assado, as condições da sala de aula são assim e assada, o professor regente tem essa e aquela dificuldade, ele tem aquele ou aquela outra, ele tem
sugestões, ele pensa em realizar isso, mas ainda não realizou. Então, é o espaço de vocês apresentarem aquelas leituras iniciais, aquilo que ajudou vocês a pensarem na proposta do plano aqui, que está concretizado aqui. No número 2, vem a pergunta que eu falei, né? O problema de aprendizagem inicial, aquilo que vai motivar o estudante, né? Aquilo que vai despertar nele o interesse, a necessidade de aprendizagem. Como é que vocês vão fazer isso? Será que vocês vão fazer isso com um pequeno vídeo da internet, uma situação pitoresca do cotidiano? Vão lá mostrar, né, uma pegadinha e propor no final da pegadinha uma pergunta para os estudantes e aí provocar uma discussão entre eles? Será que é assim que vocês vão iniciar o plano de vocês? Então, são ideias aí que a gente apresenta para que vocês deem sentido a esse momento aqui do plano, né? Vocês vão precisar criar aqui nesse espaço, que é o espaço 2 do modelo de plano, esse problema, aquilo que vai despertar no estudante a vontade, a necessidade e o interesse de aprender. E pode ser das mais variadas formas, e estão aí concretizadas na forma de uma pergunta. Mas pode ter outras linguagens aí envolvidas, mas você vai contar aqui pra gente como é que você organizou isso. No número 3, é algo que a gente já falou bastante, que são os objetivos de aprendizagem. Simples, não precisa de ser uma escrita rebuscada, mas algo simples, que a gente consiga ler e entender. Não, eu quero que eles aprendam isso, né? Eu quero que eles cheguem a esse lugar de aprendizagem. É aqui que eu quero que eles cheguem, essa é a aprendizagem que eu espero que eles alcancem, né? Depois, quais as formas que vocês selecionaram para realizar esse caminho, né? As metodologias utilizadas. Que recursos que vocês vão utilizar? Se é computador, se é vídeo, se vai ter um texto, se vai ser uma dinâmica de grupo, se vai ser um passeio, eu não sei. Vocês vão utilizar os recursos que vocês considerarem os mais adequados para os objetivos que vocês vão ter e para o conteúdo que for selecionado. As aulas, finalmente, né? Como é que vocês organizaram passo a passo as aulas? É importante para nós, orientadores de estágio, para a gente observar e entender como é que foi esse processo. Tá? Então, sejam simples, mas sejam claros naquilo que vocês trouxerem aí na forma escrita. E para finalizar, como é que vocês avaliam a aprendizagem dos estudantes, né? E como que vocês conseguiram avaliar essa aprendizagem? Vocês utilizaram algum recurso? Utilizaram algum instrumento avaliativo? Foi só observação? Mas a observação ela tem que ser mais precisa. Dizer, foi muito bom porque os estudantes gostaram. Como é que vocês sabem que eles gostaram? Quais são os indícios que eles gostaram? Como é que vocês acreditam que eles saíram do lugar que eles estavam antes? Ou que eles ficaram com dúvida? Alguma coisa de uma maneira mais precisa seria interessante vocês apresentarem aqui. Então vejam, né? É o básico de qualquer plano de ensino. E a gente espera que com essa conversa inicial, isso fomente o debate de vocês a partir de agora aí, na aula presencial. A gente conta muito com as tutoras, nos ajudando aí a fazer as mediações necessárias. Depois nos dê notícia, mande para nós aí um pouco dos relatos de como é que foi essa aula e a gente espera que os planos de ensino de vocês, nos relatórios que vão ser construídos aí ao longo da etapa 3, sejam planejamentos mais claros, mais precisos, mais coerentes e que vocês de fato entendam aí o plano de ensino como essa ferramenta tão importante da profissão docente. Agradeço aí a paciência de vocês, espero que vocês tenham um bom encontro presencial e a gente está por aqui para tirar todas as dúvidas necessárias e para acompanhá-los aí na medida do possível a realizar e desenvolver-se aí no curso de letras. Tchau para vocês, obrigada. Finalizando aí, eu trago as referências, né? Tem esse material, essa apresentação, ela vai estar disponível na biblioteca da disciplina para que vocês tenham essa referência como mais uma referência importante aí para o processo formativo que vocês estão cursando, ok? Um abraço, obrigada.